bora trabalhar, porque o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral foi indiciado por tentativa de feminicídio após agredir a namorada com 61 socos num elevador em Natal, no Rio Grande do Norte. A vítima, Juliana Garcia dos Santos, passou por uma cirurgia de reconstrução facial de mais de 7 horas e segue internada. Gente, em carta, o Igor pediu perdão e atribuiu o ataque ao uso de substâncias e instabilidade emocional, mas a polícia apontou o ciúme como a grande motivação. Ele foi transferido para a cadeia pública de Noracimas e é investigado por outros casos aí de agressão psicológica. Eu vou pedir para Carla para nos atualizar um pouco do que rolou de ontem para hoje, Carla. Então ele pede prisão. Pede prisão, não pede perdão. Aliás, perdão, pede prisão. Ele pediu a prisão dele mesmo, Ele já gente. foi, né? Ele pede perdão e ele, de alguma forma, foi enquadrado aí de uma outra maneira, né? Explica pra gente. Então, o que acontece? Pedir perdão já é um ato de mostrar arrependimento pelo que ele fez. Estava demorando, né? Porque ele só falava dele. Ele em nenhum momento perguntou como estava a vítima. Ele todo o tempo dizia que ele estava ali sofrendo ameaças, agressões. Agora ele saiu do CDP e foi para um presídio. Ele está numa cela isolada, não por uma questão de direito a uma cela isolada, é porque realmente não tem ninguém ali para dividir essa cela com ele. Caso chegue um outro interno, um outro preso, dividirá a cela lá com ele. Ele está sendo mantido, né, vigiado para que realmente ninguém o agrida, né? Isso foi um pedido do advogado dele. Agora, a coisa mais importante é que o Ministério Público vai indiciá-lo por feminicídio tentado, ou seja, tentativa de feminicídio, e ele irá a júri popular, caso seja pronunciado pela Justiça. Que é um outro momento aí que será no 421. Carlinha, desculpa a ignorância, mas o que é ser pronunciado pela Justiça? Pronunciado é o seguinte, tem a fase do inquérito, terminou, né? O delegado vai entregar o inquérito e para o Ministério Público. O Ministério Público vai ler aquilo e vai dizer, olha, a polícia vai dizer, olha, ele tentou, né? Tentativa de feminicídio, isso, agressão, nananã, lesão corporal. Ou, sei lá, fraude processual, eles podem colocar um monte de coisa ali, né, no inquérito policial. O Ministério Público recebe isso. E ele vai ler e vai falar, não, realmente, essa pessoa cometeu esses determinados crimes. Então, vai denunciá-lo. Aí ele é denunciado. Na fase da denúncia, ele vira réu. Ele deixa de ser investigado, acusado, ele passa a ser um réu. Aí tem uma outra fase, que é a fase chamada 421, que é onde o Ministério Público, junto com a defesa e ele, vai até o juiz, para o juiz decidir se continua com este processo, ou seja, se ele irá a um julgamento. Se for por tentativa de feminicídio, isso é júri popular, é crime doloso contra a vida. É homicídio tentado, no caso aqui já é feminicídio. E aí ele terá que responder, né, a essas acusações em um júri popular, ou seja, teremos ali uma fase mais para frente. Ele tem direito a um júri acelerado, porque ele já está preso. A Justiça negou o direito dele responder em liberdade pela violência, né, do crime e do destempero deste homem. E tem um outro problema, gente. Começaram a surgir muitos vídeos na internet. É mesmo? Dele com outro homem. Era uma travesti, não era? Não, a gente já tinha uma mulher trans. Você está falando de outros. Outro. Aí o que acontece? Essa mulher trans já tinha vazado as conversas, inclusive ela falava ali que era complicado porque ele não entendia qual era a posição de homem e de mulher. Né? Para bom entendedor, meia sentença basta. Agora tem um homem que diz que se relacionou com ele por 8 meses, inclusive o ajudava financeiramente. Então, eles mantiveram ali uma relação, sim, aí homossexual, já não é mais uma relação, né, dele com uma outra mulher, seja trans ou cis, não interessa. O que nos denota aqui, o que acontece? Ele é um homem, né, bissexual, se não for um homem homossexual que não aceita ali a sua homossexualidade e está vivendo todo esse inferno porque tem uma máscara social. Total, e aí, né?
Quando ele agride a Juliana no rosto, né? Porque a agressão aqui na face da mulher e no peito é para destruir a sua feminilidade. Então, assim, será que esse homem era feliz, né? Com o que ele ali vivia, entre aspas, para a família, para os amigos? Este homem, quando expôs as informações, disse que o Igor pedia para que ele nunca contasse sobre essa relação. Agora, tem vídeos vazados, né, gente? Então, assim, não tem querer ou não querer. Esse homem é extremamente agressivo. Fala, Regis. Precisa tomar cuidado, que hoje a inteligência artificial não tá brincadeira, hein? Então precisa certificar da veracidade. Sei. E agora tem um outro detalhe, que, assim, realmente a ingenuidade de vocês me leva... Por que ingenuidade? Mas em que sentido? Vocês acreditarem que essa nota de pedido de perdão foi escrita pelo bombado e não pelo advogado dele... Ah, Não, mas é claro, mas o isso cara representa, né? A própria terminologia, a própria maneira... O cara com que foi representa, escrito. pô. Não. Isso aí, imagina, isso aí que é acontece? o advogado Não, vai lá, eu vou representa. tentar dar uma limpada. lógico. Isso faz parte da defesa. A defesa está ali para... Olha, no mínimo, fala, cara, você tem que se arrepender. Lembra que a gente está aqui discutindo o tempo todo? Em nenhum momento ele perguntou como estava a vítima, em nenhum momento ele perguntou como estava nem a família dele, ele só se importa com ele mesmo, ele é um baita de um narcisista. Agora, voltando na questão da inteligência artificial, aí começa a ficar complicado, porque são várias pessoas que estão denunciando esse homem, né? Então, assim, entre conversas, o que começa a pipocar, né, Carlinha? a maneira dele, né? Ele É. tem uma máscara social ali e ele não vive plenamente aquilo que ele talvez acredite. Porque é muito ódio em cima de uma pessoa. Não, e o cara é um fake. muito. O cara é um Ele fake, porque se ele dá a impressão que ele é o machão, saradão, aquela coisa toda, e que eu pego mulher e que não sei o quê. Quando ele vai ficar com uma trans, quando ele vai, de alguma forma, se envolver com outro homem, você percebe claramente um cara mal resolvido, né? Sim, e não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema, gente? É você não assumir. A gente ainda viveu o preconceito. Se ele vivesse o que ele gosta, certamente essa mulher não tinha sofrido, né, essa violência absurda. Total. Porque ele está ali vivendo numa prisão, porque o padrão, porque ele tem que ser alguma coisa que ele não é, que ele não quer ser. Então é difícil isso, deve ser horrível. E aí acontece que essas violências vão aflorando. E elas afloram de uma forma muito, muito ruim. Olha o que ele fez nessa moça. Ela não morreu porque Deus não quis, gente. Não, ela não morreu porque não era a hora dela. Exatamente. Só assim, por isso, que era pra estar morta. bárbaro. Eu vi as radiografias. É. Você vai mostrar pro Regis. Gente, o rosto dela... Então, isso que eu ia te perguntar. O rosto direito dela tá completamente comprometido, né? comprometido, tá todo... Sabe, fratura em cima de fratura. É assim, é muito triste o que ele fez. É muito ódio. Mas aí, de novo, quando a gente olha, não é dela, acho que é dele, sabe? Sim. Ela virou ali, sabe, tudo aquilo que ele não quer viver, que ele não quer ser. Possivelmente. Tem muitas questões psicológicas, né? Ela vai precisar de tratamento. Esse homem vai ficar, né, preso bastante tempo, principalmente agora, né, que essa nova lei parece que será aprovada, que ele terá que cumprir pelo menos 80% da pena, né, em regime fechado, para depois poder progredir. Mas, de novo, se ele não tratar esse monte de feridas internas, ele sai dali... É um cara mal resolvido, exatamente, né, cara? com mais ódio ainda. Porque ele não vive aquilo que ele quer E esse viver. júri popular deve demorar muito, Carlinha? Não é rápido, né, gente? Né? Porque, assim, são várias fases Se agora. nem o... Tem a 421, depois a 422... Se nem o Henri Borel saiu, que dirá esse, né? Não, e aí vai, enfim, tudo vai depender da quantidade, né, de pedidos que a defesa fará, né, e certamente vai pedir para que ele responda em liberdade, mas a justiça já deixou claro que ele é um homem muito violento, ele é perigoso. Então, assim, ele está ali, inclusive, custodiado. E acho que esse caso, ele ganhou uma repercussão que, obviamente, a gente acha que a justiça ela tem a sua velocidade, mas claramente a opinião pública, de alguma forma, ela pode pressionar uma celeridade maior para aquele determinado caso, né? Pode. Eu senti que realmente esse caso tocou na alma das pessoas, as pessoas elas olharam e falaram, meu Deus do céu. Mas aí, de novo, é o que a gente conversou aqui.
tem muitas pessoas presas no Rio Uhum. Grande do Norte. Então, Uhum. assim, ele não vai ganhar uma preferência, né? Sim. Ele tem a preferência em relação aos presos, aos réus soltos. Mas ali dentro tem várias pessoas que estão aguardando o julgamento. Então, tem que marcar data, tem que ver se o fórum está disponível, tem que entender se o advogado dele não vai entrar com pedidos de habeas corpus, enfim, com nulidades, com um monte de coisa. Ainda tem uma fase que demora um pouquinho, que é a fase da pronúncia, se o juiz vai pronunciar, impronunciar ou despronunciar, que tem todo, enfim, se ele vai pronunciar pelos mesmos crimes. E se falando de um júri popular, ele é um pouquinho mais demorado, que é diferente, por exemplo, de um latrocínio, que não temos júri popular. Aí a gente tem a defesa, a acusação e o juiz. É uma coisa muito técnica aqui. Já no júri popular, você tem que montar o conselho de sentença. Sim. Então, ele demora um pouquinho mais, mas é importante. Vamos aguardar. Que ele vai ser condenado, isso é eu óbvio. acho. A tarefa As do imagens, advogado... né? Nunca diga... Não tem. Não, Que é Não. óbvio no Brasil. Ele vai alegar. Não vai, não. Ó, o que eu fiquei sabendo é que assim, o advogado está pedindo vários laudos Calma, médicos. porque o cara vai inventar o surto psicótico da é. claustrofobia, de não sei o quê, calma. Nesse caso específico, não. A tarefa do advogado Uma disforia, é propiciar, né? Eu propiciar não a duvido de menor nada, pena. hein? A tarefa do advogado aí é propiciar a menor pena possível. Que ele vai ser condenado, não tem a menor É o dúvida. que o Regis acabou de falar. Ele pode até dizer que aquelas imagens todas no elevador foram criadas por inteligência artificial, né, gente? Aí imagina, entendeu? imagina. Mas assim, a gente tem ali a vítima. Essa moça tem sido muito forte, né? Assim, é impressionante. Porque a violência que ela sofreu, assim, foi bárbara. Foi Total. bárbara. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, mas ele continuará custodiado. Já está agora num presídio ali, vai ficar. A justiça definiu que ele não Já tá responderá um pouquinho mais à vontade, solto. junto com os colegas da super, cadeia, já enturmou né? lá. Ele está Total, lidando agora, está claro. tendo que lidar com a claustrofobia, né? Porque esse é um outro problema. Porque ele tem É. muitas coisas, né? Ele tem total. muitas O questões. pessoal vai dar uma desbloqueada nos glúteos dele. Mas ele pode talvez gostar, Muito bem. né? Gente, são 9h30 para vocês que estão nos acompanhando agora na manhã desta terça-feira. Pedir o seu like, viu? Se você gosta do nosso trabalho, nós estamos com mais de 1.100 pessoas nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia por aqui. Mas menos de 300 likes. Não dá. 400. Agora a gente quer bater os 400. Então, se você gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar de alguma forma, é só clicar nesse joinha que aparece aqui na transmissão. Faz a diferença. Se tornar membro ou membra, leva Ou um membre. Não, membro ou membra. Essa coisa de membre todos não rola. Leva um beijo do Regis. É isso aí. Animação, uma boa beijoca. Imagina que eu vou beijar gente que eu não conheço. Vai beijar Imagina. sim, Que Regis. isso? Manda beijo para as Imagina, pessoas. que nada, imagina. Vamos raspar o coração. Eu acho que você tá muito amargo, Vamos Regis. colocar like aí e depois vamos trabalhar, viu, gente? Vamos. Muito bem.